Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Médicos Atletas. E eu sou Michele Wada, médica e fundadora do Movimento Médicos Atletas, e hoje temos o prazer de receber essa pessoa incrível que tem um sotaque lindo, que eu adoro, que não só se dedica, né, à sua vida à medicina, mas também encontra paixão e propósito no esporte. Em nosso projeto Transpira, Respira e Inspira Médicos Atletas, mergulhamos nas histórias de quem sabe que a saúde vai muito além do consultório. A nossa convidada de hoje é a média atleta Isabela Góes, que eu acompanho, ela é super famosa já no movimento, vocês vão conhecer também. Ela é de Aracaju, médica cardiologista, ela é triatleta. Triatleta é bike, corrida, natação, então é aquela coisa. Ela não vem com um esporte, ela vem com um combo, né? Que tem uma jornada inspiradora para compartilhar com a gente. Isabela, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Ai, Michele, que honra! Muito feliz por estar aqui. Você sabe o quanto eu sou fã dos Médicos Atletas. É um projeto que realmente nos inspira e são movimentos assim que nos levam a continuar nesse propósito de levar o esporte como ferramenta de transformação. E desde o início, há alguns anos que eu venho acompanhando vocês e realmente me sinto muito privilegiada de estar nesse momento conversando com a Michele, a super Michele, a famosa Michele. Até E, parece. e seja muito obrigada mesmo pelo convite. Estou realmente emocionada. Olha, Isa, e antes da gente começar, né, a percorrer nossos blocos do Tri, queria saber uma curiosidade. Queria saber como você conheceu o movimento Médicos Atletas, há quanto tempo, como foi essa história? Conta aí. Parece que eu já estou tão íntima dos médicos atletas que parece que tem tanto tempo. Eu não sei te dizer quanto tempo tem, mas foi algo que eu acho que na minha junção com a medicina de estilo de vida, veio algo aí, eu encontrei vocês no Congresso Brasileiro, no Rio de Janeiro, enfim, fiquei muito curiosa com o movimento, acho que foi por ali. E a partir de então eu comecei a seguir, a querer fazer parte, a colocar sempre nos meus stories, quando eu fazia meus exercícios, marcar vocês e estimular outros colegas a participarem do movimento, porque eu percebi ali realmente algo genuíno, algo forte, e que vem mudando a vida, tanto dos médicos como das pessoas que seguem esses médicos, né, dos pacientes. Então, foi por aí. Eu acho que foi a junção de dois grandes movimentos que eu venho vivendo com muita paixão, que foi a medicina do estilo de vida e os médicos atletas. A gente se conheceu em algum não, assim, pessoalmente sim, né, em algum congresso MEV, mas Sim, antes, provavelmente você acha que foi, alguém da MEV que te apresentou o Médicos Atletas, teve essa isso. conexão, né? Pelas redes sociais, exatamente. Eu comecei a perceber pessoas que eu admirava postando, participando dos médicos atletas, e aquilo me gerou curiosidade. E eu comecei a entrar nesse movimento também. Tive a honra de ser convidada para ser embaixadora, e aquilo ali me encheu de alegria. E realmente eu venho divulgando esse movimento e vários amigos participando. Aracaju já tem uma potência nesse sentido, né? Vários Verdade, triatletas, corredores, que a gente faz as nossas corridas, os nossos treinos, e depois estava o pessoal lá com a pulseirinha. Então, isso verdade. foi. Quando eu comecei aqui, eu acho que eu fui das primeiras, talvez a primeira, e a gente agora tem um grupo de médicos atletas bem Ah, que forte. legal, que Então, é isso. legal. Coisas das redes sociais, coisas boas, né, das redes sociais. É, usar as redes para o bem, né? Isso, para espalhar essa mensagem linda de vocês. E aí, agora, a gente vai começar com a parte mais tangível da sua paixão, que é o Transpira, né? Eu quero saber, diante dos seus esportes, né, quando você está lá fazendo os seus treinos, ou até mesmo nas competições, você está lá praticando o seu tri, né? Você tem um tri também, né? É, e aquele suor escorrendo na pele, aquela sensação do durante, né, o exercício, do durante o esporte. Eu queria entender um pouco
o que que representa, que sensação você tem, o que que essa sensação representa para você, quais são os pensamentos, os sentimentos que vêm, né, à tona nesse momento de esforço físico, porque para o médico, Isabela, essa entrega física tem um significado ainda mais profundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o Transpira para mim é um reencontro. É aquele momento, Michele, que eu saio do automático, porque a gente sabe nossa rotina de médico, muitas vezes a gente acaba entrando sem querer no piloto automático, e ali é algo onde eu olho para dentro, onde eu realmente me encontro. Então, é um suor que transforma e que me lembra o motivo de tanta coisa importante. Me lembra de agradecer pelo meu corpo, por tudo funcionando, por aquele momento em conexão com a natureza, com amigos, comigo mesma. Então, o Transpira é algo muito profundo, porque sempre são sensações diferentes, mas na essência é isso, é um olhar para dentro muito forte. Que lindo isso, viu, Isa? Porque é como se o esporte te permitisse se conectar com você mesma, né? Exatamente, o esporte sou eu. Na verdade, desde criança é o meu refúgio, é o meu lar. Então, a gente entra numa rotina muito acelerada, mesmo tentando voltar para o eixo, mas a vida, o mundo, ele vem tentando nos levar para esse acelerar. E o esporte nos leva de volta para aquele cantinho, para aquele momento de se olhar. Eu vejo o esporte como um resgate, realmente. Muito lindo, muito lindo. É bem mais profundo do que simplesmente ir lá e fazer, né, e Muito treinar, mais, muito muito mais. mais. Principalmente quando envolve a natureza. A natureza é É, algo né? que aí transcende, né? É verdade. Inclusive, falar em natureza, os seus treinos de corrida são ao ar livre? Sim, Até porque a sua cidade, né, é maravilhosa, ela super favorece isso. Os seus treinos de bike são ao ar livre também? E os de sim. natação também são? Então, durante a semana complica, tá fazendo tudo ao ar livre, então a natação eu faço na piscina durante a semana, a bike também faço muito indoor, mas final de semana é sagrado. A gente tem lugares maravilhosos para treinar aqui, então sim, ao ar livre, pela praia, pedalando. A gente tem o rio daqui sensacional para nadar, então a gente treina em águas abertas. E a corrida tem a possibilidade tanto de correr na rua, na praia, na natureza, fazendo trail, que eu sou apaixonada também. E nas viagens, eu sempre busco estar em conexão com a natureza. Claro que a rotina impede de sempre ser ao ar livre, mas sempre que possível eu estou lá. E até porque, você sabe, né, eu corro muito empurrando o carrinho da minha filha, e ela ama estar na praia, sentindo a brisa, e para isso a gente precisa estar fora, né? Então é algo que eu sempre tento fazer, treinos ao ar livre. Ah, muito legal isso. E aí, Isa, ao longo da sua jornada de atleta, né, como atleta, como esportista, quais foram, eh, as conquistas ou desafios esportivos mais marcantes que você vivenciou? Pode ser uma prova, pode ser uma superação de lesão, um objetivo alcançado. Queria que você contasse um pouco da a história por trás aí desses bastidores. É difícil dizer, né? São vários, mas eu gosto Que mais muito, te marcou? Michele. Eu vou falar assim, de uma forma geral, os meus desafios de aniversário. Todo ano, ou no dia do meu aniversário próximo, eu procuro provas para me desafiar, para celebrar a vida de uma forma diferente, sempre trazendo o esporte. Então, talvez os que mais me marcaram foram esses desafios de aniversário. Teve desde de um Iron 70.3 que eu fiz em Costa Rica, e a minha filhinha, na época, com 5 anos, torcendo durante o percurso, e foi muito especial esse também, porque minha irmã estava passando por um processo de tratamento de câncer de mama, e eu lembro que foi uma prova que foi o tempo inteiro pensando nela e trazendo aquela força, aquela energia. E no final, quando eu finalizei aquele desafio de aniversário, que era um 70.3, eu lembro que eu fiz, vai dar tudo certo, sabe? Aquela sensação de. Então, talvez esse tenha sido o que mais me marcou, pela presença da minha família ali no lugar, no outro país, mas a força, a transmissão de força, de energia.
para minha irmã naquele período. Mas também outros, como, por exemplo, empurrando o carrinho da minha filha uma meia maratona, foi um desafio de aniversário quando ela tinha 1 aninho, também aqui mesmo em Aracaju. Mas foi muito especial, que ali eu vi, sem pressa nenhuma para chegar, curtindo o caminho, e ali, como ela até hoje fala, nosso momentinho, ali era a sensação de que aqueles momentos com ela seriam os nossos momentinhos. Então, me marcou muito também. É sempre assim, ó, os que mais me marcam são relacionados a muito mais a pessoas, com quem eu compartilho, do que a conquista, necessariamente. Então, os rituais de aniversário me marcam bastante nesse sentido. E também as provas feitas em Aracaju, como maratona, o 270.3 que eu fiz aqui, porque compartilhar conquistas, né? Essa coisa das pessoas gritando seu nome, amigos, com aquela torcida genuína, isso me transforma de um jeito, Michele, isso me traz tanta energia que é o que marca mais. Resumindo, é com quem você compartilha, né? E o esporte tem muito isso, de trazer pertencimento, de trazer aquela sensação de que tem gente por você em todo o processo. Muito lindo, muito lindo. E, Isa, a gente sabe, né, que a vida de um médico ela é extremamente exigente, com longas horas de trabalho, estudo, grande responsabilidade. Eu queria saber quais foram as principais transpirações, né, que você precisa fazer na sua rotina para encaixar essa prática esportiva de uma forma consistente na sua vida profissional. Você pode falar um pouco dos seus sacrifícios, da organização, da disciplina que essa escolha exige? Muita gente pergunta como é que eu consigo, quais são os sacrifícios, né, como você trouxe aí. Eu vejo, Michele, na verdade, como um alinhamento. Eu prefiro enxergar assim, porque, na verdade, quanto mais eu encaixo o esporte na minha rotina, mais eu funciono. Mais eu sou uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma médica, cardiologista melhor. Então, períodos que eu não consigo treinar por algum motivo, ou que eu reduzo os treinos, eu me vejo diferente. Isso mexe no meu humor, mexe no sono, mexe na alimentação. A gente sabe o quanto isso muda a forma como a gente funciona. Então, eu não vejo como sacrifício, eu vejo como alinhar com a minha bússola, que é algo extremamente necessário. Claro que a gente acaba deixando de ir para lugares, não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente acaba se privando de algumas situações, mas o ganho do esporte, tanto para mim como para quem está ao meu redor e para os meus pacientes, porque eu imagino que quando a gente cuida de si, a gente cuida muito melhor do outro e a gente reverbera isso, transcende para o Verdade. outro cuidado. Eu imagino que é isso, é um alinhar, sempre cultivar uma saúde através do esporte, uma forma de cuidar por esse caminho. Aí tudo fica mais leve, quando a gente não pensa em sacrifício, quando a gente pensa em arrumar a vida para isso. E com isso, o caminho fica mais tranquilo. Que lindo, Isa, muito lindo mesmo. E agora, né, vamos passar para o respira, que que para nós representa as escolhas, a mentalidade, a transformação interna, né? E eu queria que você olhasse para a sua carreira na medicina, desde a faculdade até hoje, e que você descrevesse essa jornada, né? Quais foram os momentos decisivos, os momentos de aprendizado que moldaram a profissional Isabela Góes hoje, a pessoa que você é, né? Michele, isso é bem profundo, né? Porque a medicina, para mim, sempre foi um sonho, eu nunca tive dúvida. Durante o caminho, eu realmente sempre fui muito apaixonada pela cardiologia também, mas durante a universidade, eu confesso que eu fiquei um pouquinho triste, no sentido de que eu entrei querendo construir saúde, querendo olhar para a potência da gente atuar mais na saúde do que na doença. Eu entrei pensando em que a gente, como profissional de saúde, como a gente se forma para atuar na saúde da população, a gente deveria se cuidar. E eu me deparei com uma universidade que olhava muito para o tratar e esquecia do cuidar, do cultivar a saúde.
e profissionais que não se cuidavam. E aqui eu entro os médicos atletas, assim, a gente tem que lembrar disso, da importância dos médicos atletas. Eu lembro que na universidade já me chamavam de médica atleta, porque eu era das Que poucas legal. que saía às vezes tarde da faculdade, ia para academia, ia correr, ia fazer algo, e o pessoal achava aquilo demais, incrível, como é que você consegue? Mas sempre fez parte da minha vida, né? E às vezes até me olhavam assim, como é que tem tempo para isso? Não é para ter tempo para isso durante a universidade, durante a residência, mas sim é para ter, que a gente se torna um profissional melhor. Então, eu me decepcionei um pouquinho nessa jornada. Que bom que as coisas estão caminhando de uma forma diferente, passos de formiguinha, mas movimentos como médicos atletas e vários outros que vêm se formando para mudar esse olhar dos profissionais de saúde, que eu acho que é fundamental. A gente não consegue cuidar bem do outro quando a gente não se cuida. E aquela cultura da universidade de dormir mal, comer qualquer coisa, não ter tempo para exercício, aquilo me incomodava e eu sempre tive esse propósito mesmo, de tentar mudar, de tentar construir saúde, de tentar olhar para o outro lado da equação que é tão potente, né, Michele? E aí, com isso, eu fui arrastando algumas pessoas nesse Verdade. propósito e hoje, na cardiologia, eu vejo uma cardiologia diferente aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Recentemente, a gente teve a Conferência Norte-Nordeste de MEV, e foi lindo, porque as pessoas não são acostumadas com isso. Antes da programação científica, teve a nossa corrida médica, teve yoga, e vários médicos ali, muitos que nem fazem nada, começando e se animaram para começar a praticar algo. Então, eu acho que a gente tem esse poder e essa missão mesmo de transformar esse olhar na área da saúde. Primeiro, com autocuidado, para depois a gente se tornar bons médicos, bons enfermeiros, bons psicólogos, bons profissionais de saúde. Então, minha jornada é essa, é uma paixão, mas uma paixão que foi se moldando e se transformando, e que hoje eu vejo lindos resultados, e ainda quero ver mais. Verdade. E aí, Isa, e eu tenho acompanhado, quais que você considera os grandes feitos ou maiores realizações na sua área médica? Eu sei de um, mas eu acredito que eu não saiba de tudo ao longo dessa jornada, né? Quais foram os seus principais feitos dentro dessa. Você contou, né? Mas assim, de repente tem mais coisa. Eu sei que você também assumiu, né, a regional, não foi? Do Isso. daí, né? A regional é só de Sergipe ou você assumiu o Nordeste? Como é que funciona? Não, de Sergipe. Cada estado tem seu conselheiro, mas a gente, você sabe, Norte-Nordeste unido, nós estamos bem empenhados aí para aumentar essa força aqui no Norte e Nordeste. Mas cada estado tem seu conselheiro e a gente vem unindo forças nesse movimento. Em termos de. Você fala de feitos, né, nesse processo aí da medicina e tal. Eu sempre olho como muito mais do que títulos, muito mais do que cargos, é esse lado de tocar pessoas, de transformar vidas, de trazer o florescer humano mesmo. E eu fui percebendo isso no caminho, movimentos como médicos atletas, med runners aqui, que a gente tem muito forte em Aracaju, é um movimento já antigo, mas que vem ganhando muitos adeptos e transformando a vida de muitos médicos e famílias de médicos, enfim. Logo, pacientes também. As divas runners daqui, as mulheres corredoras, mulheres do tri, vamos falar deles também. Então, É, eu fico muito feliz em fazer parte desses movimentos. Eu acho que isso me ajuda a tocar, a transformar vidas através desses exemplos. Eu acho que a gente se unindo e mostrando exemplos no país inteiro, a gente consegue mudar muita coisa. Então, eu acho que fazer parte desses movimentos e trazer isso para os meus pacientes, mudar a minha linguagem, eu acho que a gente tem que falar a linguagem do paciente, tentar sim. entender como que é a vida daquele paciente, como que a gente pode fazer para trazer movimento para ele, colocar o paciente no centro. Então, essa mudança de linguagem tem me ajudado bastante. Em relação às mães, eu corro com a minha filhinha desde os 5, 6 meses de idade, foi na pandemia, aquela loucura toda,
E a praia era o nosso paraíso, a nossa liberdade, e aquilo vem até hoje. Ela tem 5 anos e meio e ainda pede para ir correr comigo, é o nosso momentinho. E eu fico muito feliz que aqui muita gente se conhece, né? As pessoas aqui, é uma cidade pequena, então as pessoas às vezes me param para falar que já foi inspirada, mães que não faziam nada e que começaram a caminhar, a correr, levando carrinho. Eu lembro que teve um senhor que me marcou muito, que ele parou e disse: Olha, continue. Eu tinha a maior preguiça, mas toda vez que eu lembro dessa preguiça e eu lembro de você correndo, empurrando o carrinho, eu coloco o tênis e venho. A gente se encontrou durante o treino e ele falou isso. Então, talvez seja o exemplo que a gente vem trazendo pode ser muito mais forte do que qualquer prescrição, né, Michele? É Então, eu verdade. imagino que esses são os grandes feitos, a gente fazer o que a gente prega, e aí levar exemplos e tentar tocar, transformar através da nossa palavra, através das nossas postagens, através dos nossos exemplos e de chegar junto cada vez mais das pessoas, para que as pessoas entendam que o estilo de vida saudável faz toda a diferença, e que pode reduzir em até 80% das doenças crônicas não transmissíveis. Então, esse é o nosso papel como médico. Eu acho até negligência a gente não está falando sobre isso e não está incomodado em deixar que as pessoas continuem no sedentarismo, continuem em uma vida que não faz nenhum sentido para um cultivo de saúde. Então, talvez Concordo. sejam esses os grandes feitos, eu acho muito parecidos com os seus, né? É verdade. Não, concordo plenamente. E aí, Isa, eu queria saber como que a disciplina, a resiliência, a capacidade de foco que você desenvolveu no esporte, né, te ajudam a enfrentar e alcançar os objetivos na sua profissão, né? O que que o esporte traz como, como benefício para você como médica? Ah, total, é uma ligação absurda. Numa prova, a gente está ali com foco total, né? Tanto na gente, porque a gente, como eu falei, a gente olha muito para dentro, mas em tudo que está acontecendo ao redor, com o ambiente, com as outras pessoas. Então, é um desenvolvimento de foco muito grande. Tem a questão da disciplina, e isso a gente leva para a nossa profissão, da resiliência, de entender que um dia eu não vou estar bem, que no outro dia eu vou estar melhor, que eu vou ter vários obstáculos, mas que eu vou conseguir passar. Então, a gente desenvolve, Michele, uma facilidade para lidar com os obstáculos, com os problemas que certamente surgirão. Eu imagino a maratona, o 70,3, ou corridas seja a distância que for, mas eu vejo o esporte como uma metáfora da vida. A gente tem dias que a gente vai bem, tem dias que não vai, a gente vai enfrentar diversas situações, a gente vai se sentir incomodado, mas a gente vai crescer cada vez mais. Então, faça algo. As crianças, os adolescentes, eu sempre insisto, o esporte é a melhor escola que tem. É Quanto mais a mesmo? gente experimenta, a gente diversifica, mais a gente aprende. Isso é uma lição. Lá na vida adulta vai fazer uma diferença absurda, porque não tem professor melhor que o esporte. Então, isso a gente Esse leva na medicina. É fato que a gente trabalha de uma forma muito melhor quando a gente pratica. é verdade, perfeita, perfeita colocação. E aí, para a gente fechar, Isa, o bloco do respira, eu perguntei, né, para você agora a relação do esporte, né, com a medicina. Só que a gente sabe que isso transborda, vai muito, o benefício que o esporte traz na nossa vida vai muito além de nós, né? E aí, eu queria saber se qual é a sua visão, sua posição em relação à sua vivência como atleta, em relação à atuação como médica, né? De que forma a atividade física vai impactar na relação com os seus pacientes? Você já deu uma brecha, falou, né? De incentivar, de inspirar, de ser exemplo, mas pode aprofundar um pouco em relação às recomendações, a sua própria visão de saúde e bem-estar, né? É, assim, se você sempre foi uma pessoa que o esporte influenciou na sua relação médico-paciente,
a gente não observa essa diferença em nós, mas a gente consegue observar a diferença em outros colegas da mesma especialidade que não têm essa vivência e essa visão. Né? Então, é aquilo que eu estava falando. O esporte, ele, como você falou, ele traz os benefícios para você como médica, mas aí agora ele começa a transbordar, porque você, como uma médica atleta, tem uma postura diferente na sua relação médico-paciente. Perfeito, Michele. Isso é visível e comprovado cientificamente, inclusive, né? A gente tem Aham. estudo mostrando que aquele médico que pratica exercício, ele vai falar muito mais na consulta sobre isso, ele vai ter uma tendência a prescrever, ele vai ter uma linguagem muito mais fácil e acessível. Então, quando você é da corrida, você vai falar com o paciente sobre pace, sobre a distância, e eles adoram isso. É importante que a gente se aproxime da linguagem do paciente. Então, a gente vai ter mais tempo falando sobre, seja exercício, ou caso seja nutrição, gerenciamento de estresse, sono, enfim. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente cuida do estilo de vida, mais a gente vai falar sobre isso. No esporte não é diferente. Então, a linguagem, o tempo de consulta falando sobre, a questão da adesão, a gente tem muito mais, eu percebo isso, muito mais feedbacks dos pacientes, isso é É muito verdade. importante. Eles mandam fotos, eles levam na consulta, eles postam a gente nos stories, olha, consegui. Então, é nítido isso, é fato que quanto mais você faz, quanto mais você pratica realmente, você fala sobre isso, e isso vai acontecer no consultório também. Então, é de fora para o consultório, e claro que vai muito além do consultório. Eu já tive a oportunidade, o privilégio de treinar com pacientes. Isso é muito, muito, Isso muito é legal. muito lindo, é. Isso marca, tanto para mim como para eles. E são pacientes, assim, que eu realmente tem alguns que marcam ainda mais, porque foram pacientes que a gente conseguiu tirar do sedentarismo e que persistem, que hoje são apaixonados pela corrida, por exemplo. Isso é o maior presente que um profissional de saúde pode receber, né? Olha que Então, disruptivo. A cardiologia, né? Ela é uma especialidade que o paciente, antigamente, ele tinha uma visão muito assim: eu tô com uma pressão alta, vou no médico porque ele vai me passar um remédio, tchau, e, né? Aquela coisa. Só que isso vem mudando, né? Aí ao longo dos últimos anos. A medicina vem mudando, mas a cardiologia ela é extremamente impactada com a medicina do estilo de vida, com os médicos que o paciente, quando vai no cardiologista, que tem essa visão, né, que tem essa maneira de atuar, né, profissionalmente, ele consegue conversar com o cardiologista dele sobre dicas de corrida, dicas de esporte, olha isso é altamente disruptivo, né? isso é incrível. E algo muito importante disso aí que você falou da cardiologia é que a gente consegue tirar o medo. Porque imagina quantos pacientes que infartaram, ou que estão com É, níveis de pressão elevada, e muitas vezes isso no passado, o que era que se preconizava? Fique é, quietinho, não faz nada. E ao contrário, a gente incentiva cada vez mais, o exercício é uma pílula mágica. Então, é, o paciente cardiopata, sim, precisa, a gente vem realmente reforçando cada vez mais a importância da reabilitação, a importância de fazer exercício orientado no paciente cardiopata, que isso transforma a saúde do coração. Então, esse papel da cardiologia agora incentivando cada vez mais a prática do exercício físico, mostrando que isso vai mudar completamente a doença daquele paciente, se ela já existe, e claro, na prevenção também nem se fala, mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente acaba com esse medo, que infelizmente ainda persiste. Só que é pior, se a pessoa tem uma cardiopatia e acha que tem que ficar completamente parada, a gente sabe que a repercussão disso lá na frente vai ser muito ruim. Então, essa forma da gente mostrar com muita ciência de que é importante trazer o exercício físico na nossa prática médica, passando para os pacientes que aquilo ali vai mudar a vida dele, inclusive a doença dele, isso é sensacional e é algo que eu vem me trazendo muita alegria. Essa mudança que eu falei no início do podcast, né, que eu tanto queria, de sair do olhar só para a doença,
para olhar para a saúde. E a gente tem uma ferramenta de transformação poderosíssima, que é o exercício físico. E que bom que a gente pode trazer, junto com os diversos medicamentos que a gente tem disponível na cardiologia, mas o exercício deles, ou o exercício, eu vou dizer, é um dos principais deles. Verdade, verdade, perfeito. Isa, agora, finalmente, chegamos, né? Entramos no bloco do Inspira, já que a gente está aí motivada falando, né? Desse transbordamento que vai além da Isabela e transborda para os pacientes, intencionalmente ou não, né? A jornada de um médico atleta naturalmente motiva outras pessoas. Queria saber se você realiza, você já citou alguma coisa, mas se você puder falar especificamente, algum trabalho, algum projeto específico, além da sua prática esportiva pessoal, para servir de inspiração para colegas, para pacientes, para a comunidade em geral. Se tiver algum, você pode contar para a gente. Então, eu sempre tento me infiltrar em projetos que tenham esse olhar, como os médicos atletas, por exemplo, Aham. trago isso com muita potência aqui para Aracaju, porque eu vejo como isso pode transformar. E os projetos daqui de Aracaju, a Divas Runners, por exemplo, que é bem antiga, acho que 2008, por aí, mulheres que se juntaram para correr e vem levando esse exemplo para outras mulheres, os Mad Runners, que um grande amigo montou e que eu sempre estou à frente aí de tudo que eles fazem para a gente fazer crescer esse movimento. Então, através desses projetos, eu imagino que a gente faz uma diferença muito grande. E aqui em Sergipe, eu estou com uma grande oportunidade, eu estou fazendo parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Sergipe, eu sou uma das diretoras, e é um grupo que vem com muita vontade de fazer acontecer nesse sentido, de prevenção, de promover saúde, e a gente está com vários projetos de trazer movimento, tanto para os médicos como para a população. Então, eu imagino que esse ano a gente vem com muitas surpresas, levando yoga funcional, corrida, caminhada, enfim, colocando as pessoas para se movimentarem, porque a gente sabe do poder transformador do exercício físico para a saúde cardiológica. Então, Que já lindo! existem projetos formados, mas muitos que vêm por aí. E aí a gente vai espalhando essa mensagem junto com vocês, né, Michelle? Porque eu tenho certeza que os médicos atletas estarão sempre Não, a nesses gente apoia, locais. já pode contar, né, o que precisar de apoio para divulgar, né? Enfim, a gente tá ali, tá ajudando, porque é isso, né? Quando a gente acaba se envolvendo nos projetos, né? Projeto é uma coisa muito, é um meio, é uma ferramenta muito interessante, porque faz bem para nós, como pessoa, como ser humano, de estar ali com aquele propósito de ajudar o outro, e também faz bem para quem recebe, né? Seja um colega, seja a população, né? Quem está ali recebendo se sente valorizado, às vezes é o início de uma mudança muito grande, então é algo que projeto sempre que possível, né? A gente precisa ajustar a agenda e tentar de um jeitinho ou outro estar engajado nisso, porque a verdade é que aquela frase clássica, né, da união faz a força, é isso, né? A gente se une para fortalecer causas e propósitos, né? Travou? Voltou. Perfeito. E isso vem dando resultado, né, Michele? É, Isso vem dando não, resultado, e essa questão da gente envolver a população, envolver os pacientes, estar junto deles, pode fazer uma grande diferença, realmente. é verdade. E aí eu vou entrar, né, numa parte do Inspira que eu gosto muito, porque é muito comum que os médicos atletas não se enxerguem, não se percebam como uma inspiração, né, para o outro. Para mim isso é muito óbvio, quando eu vi a sua foto correndo, empurrando o carrinho com a sua filha, e eu falei assim, gente, para mim, ela é a médica atleta, a inspiração como médica, como mãe, como esposa, como a administradora de um lar. Então, assim, para mim passou um filme e era óbvio, mas não necessariamente, isso eu venho percebendo, né?
ao longo aí dos anos de movimento, que os médicos atletas não se enxergam como uma inspiração, né? Eles vão se descobrindo, mas são poucos os que chegam e falam: ah, não, eu sou uma inspiração. E aí eu queria que você contasse como foi para você perceber que essa sua paixão pelo esporte e a sua dedicação à medicina se tornaram uma fonte de inspiração para os outros. Qual é a sensação de ser uma fonte de inspiração e que tipo de legado, né, você espera deixar, tanto quanto como médica quanto atleta? Primeiro que esse ponto que você tocou aí da gente não se sentir inspiração realmente é muito comum. Eu demorei. Esse senhor que falou para mim, ó, eu estou vindo por causa de você. Eu deixei a preguiça de lado, mas quando eu lembrei de você correndo, empurrando o carrinho, eu vi. Aquilo ali me tocou de um jeito que me atravessou, porque para mim era minha rotina ali. Eu calçar o tênis, pegar minha filha e correr e normal. Não, mas eu ajudei a transformar. Olha que responsabilidade, né? De uma pessoa que eu nem conhecia. Enfim, então, são mensagens, assim, também nas redes sociais a gente acaba recebendo. Comecei a triatlo por causa de você, achava que era impossível, encaixei na rotina corrida. Então, isso vai lembrando a gente de que sim, a gente pode fazer diferença, e por que não? Que bom! Esse é o nosso objetivo, inspirar de uma forma saudável, mostrando, sem necessidade, porque muitas vezes a gente acha, Michele, talvez eu fico às vezes com receio de postar algo, de achar, será que vão achar que eu estou me mostrando? Ou será que, enfim, Isso é comum. Isso é tem comum. muito isso, né? Então eu penso 1000 vezes antes de postar, será que eu vou acrescentar alguma coisa na vida de alguém com isso aqui? Então isso é muito importante. Então a resposta talvez seja, eu fico muito realizada, muito feliz quando eu sei que eu inspiro, mas ao mesmo tempo traz muita responsabilidade. Se É, você tem essa chance, esse privilégio de poder inspirar e mudar a vida de alguém, você precisa ter muita responsabilidade para saber o caminho que você vai estar levando essas pessoas. Mas a gente está mostrando que é possível, as mulheres, mães, médicas, que muitas vezes acham que não tem tempo para nada, a gente levar mostrar que, ó, é possível, 20 minutinhos, faz o que dá, começa aos poucos, começa devagar, e tá junto, dá a mão mesmo ali, eu acho que a gente, que traz uma sensação de, preenche, né, uma realização absurda, e que cada médico atleta tenha essa sensação e aceite que sim, eles é. podem ser inspirações que fazem diferença no mundo. É exatamente isso, Isa. Para mim, assim, eu fico muito feliz. Claro, isso que você falou é muito importante. É claro que uma rede social, né, um post, um story, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente tem a responsabilidade, tem que fazer sempre com responsabilidade, porque aquilo aquela frase, né? Caiu na rede, né? Vai embora. E essa é a verdade. Aí sua imagem ela vai sendo criada em volta disso. Então, o nosso objetivo no movimento é que a rede social seja usada para o bem. Mas ela tem que ser usada. É claro que a gente é ensinado a usar ela cientificamente. Ok, isso é uma coisa que se fala, inclusive, dos regulamentos dos conselhos, tudo. Mas quando a gente coloca a nossa imagem, a nossa mensagem com responsabilidade, né? Mesmo sendo um treino, mesmo sendo uma competição ou uma conquista, aquilo dali ele vai reverberar na vida de quem está assistindo. É, é inevitável, né? Acaba impactando. E uma hora a chave vira, né? E aquela pessoa ela vai ser impactada. Porque eu penso assim: o não colocar, imagina quantas vidas você deixa de impactar, quantas pessoas que assistem vão deixar de ver e às vezes o que aquela pessoa está precisando é só aquilo, é só aquela imagem, aquela mensagem com responsabilidade. Se é um treino com a sua filha, mas é natural nosso do ser humano que a gente tenha
medo ou receio de fazer, né? Porque a imagem importa, né? A gente leva anos construindo a nossa imagem como médica, e aí vai ser destruída por uma coisa banal? Não pode. Mas eu tenho esse olhar. Então, por isso que eu peço para vocês marcarem, porque quando eu reposto, ou às vezes eu não consigo repostar, mas eu vejo, claro, não são todos, mas como você e outros colegas, eu já tenho um carinho e uma intimidade que, se eu perceber que existe algo estranho, ou eu vou falar. Então, eu assisto como uma espectadora e eu tento ter a visão de um paciente, de uma pessoa, de um colega de trabalho que está precisando de ajuda. Eu tento ter essa visão. E, para mim, é muito positivo, né? E Quando você também coloca como espectadora, eu fiquei pensando aqui quantas vezes eu fui treinar porque vi postagens dos médicos atletas. Então, é isso aí. né? Estou falando não eu postando, mas eu vendo as postagens Mesmo, dos outros. eu Ou mesma. seja, funciona, né? Funciona. Não, e tem, já tem literatura, Isa. Já tem literatura, já tem artigo mostrando o quanto que. Porque o impacto, né, da mídia é positivo ou negativo, basta o que a gente escolher. Como estuda-se muito o impacto negativo, porque a maior parte do conteúdo da internet é negativo. Então, o tempo de tela, tudo isso tem um impacto. E muitos colegas falam: Ah, Michele, eu às vezes não posto muito porque para diminuir o tempo de tela, para não incentivar ou não motivar isso. Só que eu penso o seguinte: na vida tudo é um equilíbrio. Né? Se a gente levar a vida com equilíbrio e equilibrar esse tempo de tela, e que quando usar o tempo de tela, que ele seja para o bem, para coisas boas, para dopaminas boas e não dopaminas porcarias, né? Então é isso. Tanto que é até engraçado, mas quando meus filhos falam, mãe, mas você está no celular, e aí eu falo, olha, se vocês assistissem tudo que eu assisto no celular dentro do meu tempo de tela, vocês iam estar voando, porque meu tempo de tela é médicos atletas. Né? Eu não tenho outros. Eu tenho até dificuldade em investir tempo na minha rede profissional, porque o Médicos Atletas é uma dopamina tão boa que é aquela que eu fico ali. Eu fico, caramba, conquista, não sei o quê, olha só, olha ele, olha ela. É incrível. E isso é muito bom. Mas, é É claro, uma tem que ter corrente, né? É uma é uma corrente do bem, digamos assim. e aí a gente rema contra a maré, né, Isa? Que a gente está remando contra aquele conteúdo ruim. Mas se a gente não faz, fortalece o outro lado, né? Com certeza. Então, vamos continuar, porque a gente vem conseguindo fazer a diferença. Bem Vocês mesmo. fazem diferença na minha vida, inclusive. Então, é olhar para esse lado, né, do bem, da transformação, saúde é um cultivo diário e a gente precisa estar lembrando as pessoas disso, né? Não esperar um milagre, uma pílula mágica, é É, realmente fazer por onde. E o exercício tem esse lado lindo de é transformação. verdade. É verdade. E aí, eu vi que você comentou aí ao longo da nossa conversa, que já está se encaminhando aí para o fim, sobre algum casinho de inspiração que te impactou. Você chegou a comentar por alto. Eu queria que você escolhesse algum caso, uma pessoa em particular que você inspirou e que você guarda com muito carinho no coração, porque te marcou profundamente. Pode ser paciente, pode ser familiar, pode ser colega. Existe essa pessoa? Existem algumas pessoas, né, realmente, mas a que mais me marcou foi uma mãe, que ela, depois que ela teve o neném, ela engordou muito, ela acabou ficando, se isolou um pouquinho mais, então teve aquela tendência à depressão, tinha dificuldade de manter a rotina, então foi uma pessoa que eu me aproximei muito e aos pouquinhos a gente conseguiu levar o exercício para a vida dela, empurrando o carrinho. E
Hoje em dia, ela já chegou a correr comigo em algum momento, empurrando o carrinho. E hoje em dia ela está voando aí na corrida e eu fico muito feliz, porque a vida dela poderia ter tido um outro rumo, caso ela ficasse ali naquele momento de não conseguir sair. Mas ela enxergou a corrida empurrando o carrinho com o filhinho dela como uma chance de uma vida mais saudável e mais feliz, né? Então, de vários que eu tenho, pacientes que perderam muito peso, pacientes que saíram da depressão, pacientes, enfim, muitos pacientes e amigos até, essa mãe me marcou muito, como mãe, como mulher, como saber de todas as barreiras, as dificuldades que a gente passa, né, nesse momento da vida, que é um momento lindo, mas com grandes dificuldades. Realmente, eu sempre me lembro dela e fico muito feliz com cada conquista dela, porque ela realmente trouxe isso para a vida e transformou a vida dela, a vida do filhinho e a vida da família de uma forma geral. Enfim, essa eu nunca esquecerei. Ô, Isa, muito lindo isso, né? Porque a sua marca registrada é correr com o carrinho e a sua filha. E eu vou te falar que talvez. Quantos anos ela tem? A Ela sua tem filhinha? hoje. Ah, minha filhinha tem 5 anos e meio. 5 anos e meio. Você estava falando da paciente. Não, não, a sua filha. Talvez você ainda não consiga mensurar, né, a dimensão do impacto que você está tendo na vida da sua filha também. Mas, em breve, não muito longe, você vai ver que você tá você já plantou essa semente já está dentro dela, e você vai ver o quanto isso vai ser bom, porque agora os meus já estão adolescentes, e quando a gente vê que o nosso estilo, a nossa rotina, o nosso ser já inspira nossos filhos. É muito legal isso. E ela nunca mais vai esquecer desses momentos de conexão com você. Eu corria no carrinho com a mamãe. Isso daí é uma coisa que um dia, quando ela for maiorzinha e ela tiver consciência disso, ela vai falar para você. E você vai ver o quão importante foi nesse momento, né, de você começar a criar esse hábito, o quão importante foi você vencer isso, porque é fácil. O fácil, qual é o fácil? É não fazer. Assim como essa mãe que você inspirou e você mudou a trajetória da vida dela, é, você vai ver o quão importante a sua escolha de enfrentar diante de toda essa agenda louca que a gente tem, porque você faz um monte de coisa que eu sei, né? São muitas funções, todas essas que a gente veio conversando requerem tempo, dedicação. Então, e ainda assim você não. Vamos lá, porque é carrinho, aí bota a criança. Na foto, no vídeo, é tudo muito bonito, mas na vida real, a gente sabe que tem né, que tem os percalços, né? Sabe que tem as dificuldades e que a maioria faz o quê? Ah, que saco, não vou fazer mais isso, não. Ah, não, isso dá muito trabalho, vou sozinha mesmo. Só que a semente já foi plantada, muito legal, sabe? Poder acompanhar isso, vou acompanhar o crescimento dela, porque você, uma vez médica atleta, sempre médica atleta, por mais que a gente passe pelas tribulações da vida. E aí eu vou acompanhar ela crescendo, e um dia a foto, sabe qual vai ser a foto, Isa? Tô te falando, quando eu começo aqui a entrar na história de vocês, meu cérebro vai embora, tá? Sabe qual vai ser a foto? A gente vai postar. Vai ser você correndo com ela no carrinho e você ao lado, a foto do lado, você correndo com ela ao seu lado. Com ela, né? Essa- Adorei, Michelle. E ainda vai com a de 15 anos, que a de 15 anos já corre comigo. Então, Mas aos 15 anos você chegou a fazer essa atividade do carrinho? não tinha isso, assim, na época quase ninguém, a gente Tinha. não via isso.
ela era bebezinha e eu saía para correr, né? Mas Sim, não correndo sim, no carrinho. Mas, enfim, o exemplo está aí, o tanto que ela. exemplo. É, e o carrinho, ainda bem que ele consegue até 40 quilos, ele suporta, porque ela já É, está vai ficando indo. pesadinha, mas ainda vai dar um tempinho. E como ela adora, como ela fala, é o nosso momentinho. Então a gente Oh, corre e no final sempre ela está fazendo o que você está falando aí. Ela pede para descer do carrinho e correr comigo um pouquinho. Então já dá oh, para a gente fazer essa foto, viu? No carrinho e viu? ao lado. Viu? Não, mas isso é muito legal. É você tá ali inspirando e aí eu perguntei, né, a uma pessoa em particular e para você ver, não tem uma pessoa, tem as pessoas, né? Para você ver como que é maravilhoso esse transborda, é um transbordamento de energia. O esporte ele é maravilhoso, ele proporciona isso, né? E quando você me perguntou isso, gente, veio, sabe, uma emoção aqui, porque eu comecei a tentar, e agora eu vou falar quem? Porque são realmente várias pessoas. E que É, lindo isso, que bom. Você me deixou aqui, você me encheu de alegria, porque a gente nem para pensar, né, não Michelle? para, não para. Só Interessante. que só que eu fico observando, sabe? Eu fico eu quando vejo, eu falo assim: "Gente, olha como se eu sinto essa inspiração, se eu me inspiro em ver vocês, imagina os pacientes deles". Eu fico ali, sabe? É uma dopamina, é a minha melhor dopamina, tirando o esporte, o momento que eu tô no esporte, o momento que eu tô, né? Não estou transpirando, mas estou ali na rede social. É rede social, mas é uma rede social que é um prazer, cara, que eu não consigo mensurar. Eu chego a comparar até nos momentos, porque eu fico ali viajando, ainda mais quando é vídeo, aí eu fico assistindo, eu falo, cara, que maravilha isso, né? E o meu sonho é que todos que assistam sintam isso, eles recebam essa energia que vocês passam, né? Ah, maravilhoso isso, é mesmo. A gente tem que parar mais e observar, aí, ó, prestar atenção na potência disso tudo, né? É. Muito maravilhoso, adorei isso que você trouxe aí, Ah, muito porque legal. realmente a gente não para pensar. Não, não. E a gente vai no automático, né. E aí, Isa, para finalizar, chegamos no fim. Olha, eu falei que era um Já, bate-papo que a gente vai viajando e vai relembrando. Eu queria tão que bom você falar desse de esporte, né, Michele? A muito gente bom, ama. bom. É verdade, é maravilhoso. E aí eu queria que você deixasse um recado, tá, para os leitores que vão ler o seu livro, o capítulo, para os ouvintes do podcast que vão assistir, né, essa história com mais profundidade do que a gente consegue absorver na internet. É uma mensagem para inspirá-los a começar, ou os que já começaram a continuar essa jornada de atividade física, independente dos desafios que eles possam enfrentar. Ah, eu acho que a frase é: não espere o momento certo, o momento perfeito, porque infelizmente isso leva ao sedentarismo. E pessoas que antes praticavam, eu vejo isso no meu dia a dia, no triatlon, por exemplo, pessoas que não estão conseguindo performar como antes e acabam deixando de ir porque, não, eu vou esperar, está no momento que eu consiga treinar mais, que eu consiga ter aquele pace que eu tinha antes. E, ao mesmo tempo, pessoas que querem começar, mas eu não tenho tempo, deixa passar essa fase do trabalho, deixa meu filho ficar maior. Enfim, esse esperar o momento certo, que talvez nunca aconteça, esse momento perfeito, e isso é um grande obstáculo, tanto nos pacientes sedentários, nas pessoas sedentárias, como naqueles que já praticavam e param por algum motivo. Eu acho que a gente tem que incentivar realmente esses pequenos passos, esse faz um pouquinho, faz o que dá, o movimento importa, isso é muito importante que a gente traga. Porque se não dá para manter a planilha verdinha, mas faz de algum jeito, é melhor do que deixar ela toda vermelha. E se não tem planilha ainda, que isso comece para virar um hábito, que a gente começa, né, vai transformando o corpo e transforma a mente mesmo. Aquilo ali vai virando, a gente precisa desse processo, é aos poucos mesmo, não é mágica. Quer dizer, é mágica, né? Porque depois vai vir uma magia que o esporte traz. Não é? Mas mas esse não esperar o momento perfeito, eu acho que é o que eu deixo de mensagem, para que as pessoas lembrem que é importante dar esse primeiro passo. E que saúde é um cultivo diário, então a gente precisa
colocar o exercício físico como base, um dos pilares, né, que a gente fala do estilo de vida saudável, e exercício físico, ele mexe em todos os outros. Você dorme melhor, você se alimenta melhor, você vira uma pessoa mais agradável, o humor fica melhor. É Então, verdade. é base, é lindo e é mágico. Comecem. Excelente, excelente dica, excelente recado, pessoal. E, Isa, foi realmente inspiradora conhecer sua história mais profundamente. Ela nos mostra uma força da conexão entre o corpo, entre a mente e entre o propósito, né? Muito obrigada por compartilhar conosco a sua jornada Transpira, Respira e Inspira. Foi um privilégio poder ouvir, né? Com mais detalhes, né? E podendo discutir, conversar sobre ela. Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, as suas conquistas, aprender mais com você, né? Onde que esses ouvintes, esses espectadores vão poder encontrar doutora Isabela Góes? Michele, primeiro deixa eu só agradecer mais uma vez, porque é um privilégio enorme fazer parte dos Médicos Atletas e poder espalhar essa mensagem aqui em Aracaju, no Nordeste, no Brasil. Vocês fazem um trabalho lindo e que sorte a minha poder fazer parte aqui desse podcast, do livro, que eu tenho certeza que vai ser inspirador, você vai ter várias histórias lindas, estou ansiosa por esse momento. Então, meu nome é gratidão, realmente, e que a gente Obrigada. siga fazendo esse trabalho juntas aí, trazendo cada vez mais pessoas, engajando nesse movimento lindo. E para quem quer me encontrar, eu estou no Instagram, Isabela Góes Cardio, estou sempre compartilhando minhas aventuras esportivas, digamos assim, com minhas filhas, na natureza, da corrida, do triatlon, de tudo que eu amo, e trago muito da cardiologia também, cardiologia do esporte, a medicina do estilo de vida, enfim, essa construção de saúde que tem me levado a trazer cada vez mais conhecimento para as pessoas, essa troca tem sido muito satisfatória, e eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para uma missão, e é importante que o que a gente aprende seja dividido, seja compartilhado, e juntas somos mais fortes. Vamos seguir juntos aí todos nessa Verdade. missão de trazer uma saúde melhor para toda a população. Excelente, excelente, Isa. E antes, gente, de nos despedirmos, gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que a história completa. Gente, isso não foi a história completa, tá? Vocês sabem que livro é livro. Vídeo, filme é filme. Quando você vai, né, assistir um filme de um livro, você sabe que no livro tem mais coisa ainda, porque a editora vai, ó, pegando as informações que eu ainda não tive tempo suficiente para captar tudo. Então, a história completa da Isabela Góes vai estar no nosso livro Transpira, Respira e Inspira, volume Médicos Atletas, que será lançado no segundo semestre desse ano, de 2026. Fiquem ligados para mais informações e agradeço a todos que nos acompanharam e até a próxima história.